Eu sei porque os seus planos de... Eu sei porque os seus planos não funcionam. E toda virada de ano você fica requentando os objetivos de 2015, 2016, está sempre querendo perder peso, sempre ganhar mais dinheiro, melhorar o relacionamento, ou finalmente começar né, fazer aquela viagem, enfim. Né, quanto tempo você está renovando ali, requentando os mesmos planos? Por que chega ano, sai ano, as coisas continuam a mesma coisa? Então nesse vídeo eu vou te dar dicas realmente poderosas aqui para te ajudar a fazer desse ano um ano de conquistas e realização para você, beleza? Tô aqui com a minha colinha, que eu não vou lembrar tudo de cor, mas vamos lá e já vou direto ao assunto aqui, sem enrolação. Como que você faz para finalmente realizar coisas, beleza? Então a gente tem que entender, né, qual que é o padrão. Dizem que o sucesso deixa pista. E uma pista interessante é que tudo começa com visão, beleza? Você nunca vai fazer uma coisa que você não se ver fazendo, né? Ver conquistando. Então eu não me vejo como um campeão de fisiculturismo, então eu não vou nem tentar, não vou me esforçar, né? Eu vou à academia, vejo os caras lá maiores do que eu, pra quê? Né? Eu vou passar vergonha. Então, por eu imaginar que é impossível para mim, eu nem me dou o trabalho de fazer, eu não procuro saber sobre a nutrição, eu não procuro fazer as atividades, eu já fico intimidado com a ideia. Isso não é concebível na minha imaginação e eu vou agir de maneira congruente com aquilo. Se eu acho que eu nunca vou conseguir uma promoção, eu nem vou tentar. Eu não vou dar o meu melhor no trabalho, eu não vou fazer os cursos que vão me ajudar, eu não vou me dedicar, porque eu não me vejo sendo promovido, eu não me vejo como líder daquela empresa, enfim. Então, as suas ações seguem a sua visão, beleza? E se você não tem visão, aí a coisa realmente fica complicada para você. E visão é diferente de ter um objetivo. Então, uma coisa é falar assim, eu quero emagrecer 10 quilos. Então, como eu vou me olhar, como eu vou me ver no espelho 10 quilos mais magro? Eu vou crescer e ficar mais forte, mais definido. Então, como eu me vejo mais definido? Porque cada um tem uma visão, né? Então, você vai querer lá ter o six-pack, né? O abdômen todo definido ou não, né? Só o chapado mais liso tá bom para você, né? Então, você quer ter mais dinheiro? Como que vai ser a sua vida quando você tiver mais dinheiro? Quais são os ambientes que você vai estar frequentando, por exemplo? Qual o restaurante que você vai estar indo, né? Já chegou a dar uma olhada no restaurante, viu as mesas, fez aquele tour virtual, né? Chegou a entrar lá, né, só para ver como que é o ambiente, enfim. Você consegue se ver naquele restaurante, naquele ambiente, frequentando aquele clube, né? Enfim. Você consegue ter uma visão correspondente àquilo que você diz que você quer, porque não adianta você falar que quer alguma coisa se você não se vê executando aquilo, beleza? Então tudo começa com a visão. É muito interessante, né, que na Bíblia, por exemplo, Deus ele dá visões para as pessoas. Né? Ele deu uma visão para José, mostrando que ele ia ter um cargo de liderança, e aí ele se torna o segundo maior no Egito ali. Né? Ele dá uma visão para Abraão, que ele ser pai de multidões, ele não tinha nenhum filho, né? Mas enfim, então existe esse padrão, beleza? Eu estava ouvindo um áudio bem interessante, Schwarzenegger, ele estava conversando com um coach americano, e o coach americano, na época ele não era famoso ainda, beleza? Ele estava tentando entrar no mundo artístico ali, no mundo das gravações, né? Hollywood, etc e tal, e ele tinha feito um filme que foi um desastre. Não sei se foi o primeiro filme dele, mas foi um dos primeiros, e realmente o filme não foi legal. E aí o coach está lá conversando com ele e fala assim, mas como que você vai fazer? E aí ele fala, não, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu estava pensando no fisiculturismo. E ele criou uma visão para ele. Inclusive, né, o Schwarzenegger, se você não sabe, ele não é americano, né? Ele é austríaco, se não me engano, e ele tem um accent, né, um sotaque, beleza? Um sotaque muito forte e tal. E ele falou que não, eu vou ser, né, o cara mais bem pago aqui de Hollywood e tudo mais, e um dos meus destaques vai ser o meu sotaque. E, por exemplo, no filme do Exterminador do Futuro, o sotaque dele, né, falando I will be back, né, eu voltarei, né, ficou muito legal, né, ficou muito bacana pro personagem. Se você viu dublado, você não vai perceber isso, a inglês fica bem legal, beleza? Então, tudo começa com uma visão. Estabeleça o objetivo e veja você vivenciando aquele objetivo, beleza? E isso é muito importante mesmo, é essencial. Se você não se ver fazendo aquilo, não adianta falar o que você quer, que não vai dar certo, beleza?
Pode ser por isso que as coisas não dão certo para você. Você fala que quer mais dinheiro, mas não se vê vivenciando aquela experiência, beleza? Então, começa por aí. Segundo ponto é a questão de prazo. Né? Quando a gente não tem prazo, o que pode ser feito a qualquer tempo não vai ser feito em tempo nenhum, beleza? Se sempre eu posso frequentar a academia, né, e o dia clássico, universal para começar a academia na segunda-feira, né, não tem uma lei exigindo isso, mas as pessoas falam, não, segunda eu vou. Porque pode ser qualquer segunda, a pessoa não vai segunda nenhuma, beleza? Então, quando você é mais específico, mais direcionado, você fala assim, olha, essa segunda-feira, né, dia 8 de janeiro de 2024, estarei entrando na academia lá e tal, né, e começar a fazer as atividades físicas. Isso te compromete muito mais, beleza? Então, isso dá mais clareza, né, isso torna muito mais real. Eu lembro que quando eu comecei a atuar com coach no Brasil, né, um dos meus primeiros clientes foi um pro bono. E essa pessoa foi passada para mim e falou assim, Rod, tem um amigo meu, um cara muito gente boa, e ele quer ser, né, public speaker, palestrante, beleza? E ele quer ser palestrante e tudo mais. E será que você pode atender ele? Na época eu estava começando, e eu falei, não, legal, né, vontade de ajudar todo mundo, e manda para mim, vai ser um prazer. E eu achei interessante porque na primeira vez que a gente conversou, não tinha nenhuma barreira, nenhum obstáculo impedindo ele de ser palestrante. Então, se não tem nenhuma barreira, nenhum obstáculo, por que ele já não era palestrante? Por que o nosso trabalho não seria performar a carreira dele e não iniciar a carreira? Se nada impede, se ele não tem medo de nada, na verdade. E eu achei estranho ali, mas enfim, né, a vida que segue. E teve a segunda sessão, teve a terceira sessão. E assim foi indo, né, até a quinta ou sexta, se não me engano. Aí eu falei, cara, alguma coisa está muito errada, esse cara não está sendo honesto aqui comigo. Porque se ele não tem medo de nada, se não tem nenhum empecilho, se ele tem todos os recursos, ele já era para ser palestrante, beleza? Não era para querer ser palestrante. E aí ficou muito legal, muito evidente para mim, um dia que ele chega para mim e falou assim, Rod, tem um amigo meu que ele é dono de um restaurante, cabe mais ou menos 400 pessoas lá. Ele falou, ô João, beleza? Então, cara, você está querendo, né, começar sua carreira de palestrante e tudo mais? Por que você não faz aqui? Né, a gente combina um dia e tal, né, depois do horário de almoço ali, umas 3, 4 horas, a gente junta as mesas, coloca as cadeiras, você pode divulgar aqui e usar o espaço. Não tem problema não. E aí, falou, Rod, deu um aperto ali no coração, cara, né? Deu um medo. Eu falei, ah, beleza. É porque antes ele falava que ele queria, só que parecia aquela coisa bem distante, sabe? Um dia, né? Quando o rabo de jacaré, a posição das luas, da lua, das estrelas, enfim, né? Aí, quando tudo se alinhar, um dia eu vou ser palestrante. Agora, quando ficou perto dele, né, próximo dele ali, que ele viu, cara, tá acontecendo. Né? Se eu falar com esse cara, semana que vem, eu vou trazer pessoas aqui, ele vai aceitar, ele vai bater o martelo e vai aceitar. Então, quando ele viu que era real, que era próximo dele, e ali ele teria que assumir um compromisso, aí ele gelou, beleza? Então, quando a gente não tem um prazo, o primeiro problema é que a gente vai sempre protelando. O segundo problema é até interessante, tem um livro que ele fala que são 2 semanas para mudar de vida, uma coisa assim, beleza? Depois eu vejo se eu consigo colocar a capa na edição aqui, mas eu deixo o link na descrição, com certeza. E o livro aí fala que o problema desses objetivos anuais é que quando começa um ano agora, nós estamos em janeiro, aí você fala assim, ó, eu quero perder 20 quilos esse ano, eu quero ganhar, né, dobrar o meu salário, dobrar a minha renda até o final do ano. É que você tem 12 meses pela frente. Então, se janeiro começar devagar, não tem problema, porque você tem mais 11 meses pela frente. O problema é que essa atitude de eu tenho tempo, não preciso correr, eu tenho tempo, ela vai além do que deveria. Né? E aí chega setembro, chega outubro, chega novembro, dezembro, e fala, cara, as coisas estão do mesmo jeito. Né? E aí, até vi um post no Instagram e tudo, o pessoal colocando lá, objetivos tal, né? Perder 15 quilos, aí o cara risca e coloca lá 500 gramas. Né? Porque a gente vai esperando até o último momento. Você deve ter passado por isso quando você estudava, né? E aí, não sei, talvez o professor chegou lá para você e fez a besteira e falou assim, olha, prova daqui a 2, 3 meses, e aí já passa a matéria. E vai, legal. Quando que você vai estudar para essa prova? Você já começa a estudar todo dia um pouquinho depois da aula? Não.
você vai estudar normalmente na última semana, né? Ou se for mais corajoso, assim como eu era, né? Quando eu estudava, né? 44 horas, 48 horas antes ou em cima na virada ali de um dia para o outro, né? Eu lembro que já madruguei tentando estudar tudo numa noite, o que eu não fiz no semestre, né? Mas, enfim, não é uma estratégia que funciona, beleza? Não é legal. E então tem o livro, né, para as 2 semanas lá, vou deixar o link depois na descrição. Ele fala para você reduzir esse prazo. Você transforma seu ano em 12 semanas, beleza? Vai dar um pouquinho menos de 3 meses. Só que qual que é a ideia? Cada semana ela vai valer, seria o equivalente a um mês, né? Então você vai ter um ano em 12 semanas. Cada dia ele tem o potencial, né, de resultados do que seria de uma semana, beleza? E aí, se não me engano, cada hora é como se fosse um dia, uma coisa assim, né? Então, cada dia ele fica muito mais relevante, porque como você está comprimindo o tempo ali, né, perder um dia é como se estivesse perdendo uma semana. Você não quer perder uma semana, né, de resultados, de ganhos, enfim, beleza? Então, a dedicação, a intensidade, a urgência era muito maior. Por isso é muito importante ter prazo, trabalhar com prazo. E prazo não é para te engessar. Você não tem um prazo ali para você ficar, né, bitolado e falar, nossa, e agora? Né, tá chegando o prazo, eu não consegui ainda, né? O prazo ele funciona muito na questão de referência. Porque quando você coloca uma data, né, eu sei que daqui a 6 meses eu quero ler esse texto, né? Minha esposa é japonesa, então até falei com ela, olha, me ajuda, né, na questão do japonês ali. E aí o que eu falei para ela? Escreve uma carta para mim em japonês, beleza? Usando o katakana, os negócios lá e tal, beleza? Não fala que tem na carta. E o meu objetivo é eu começar a estudar e aí eu vou usar a carta de referência, vou começar a fazer a tradução com base nos meus estudos ali. E ao final desse período, eu sei que eu estou indo bem porque eu vou ter a carta de referência, beleza? E no período que eu determinar ali, eu acredito que eu vou estar capaz de ler essa carta. Então eu tenho uma referência física, né, objetiva do meu progresso, beleza? Então, a questão, por exemplo, né, na minha concepção, né, ao final de 12 semanas eu consigo ler essa carta, imagino eu, beleza? Mas é o que eu te falo, pode ser que eu consiga ler antes, e o que é legal, né, quer dizer que eu desempenhei mais rápido, pode ser que demore mais 1 ou 2 semanas, beleza? Só que eu tenho uma referência, eu tenho um prazo. Então eu posso saber se eu estou indo rápido demais, imagina que na semana que vem eu já estou lendo lá e tudo e tal, eu falo, cara, eu estou muito acelerado. Tem motivo para isso? Né? Eu tenho essa urgência, né, de estar acelerando esse tanto? É saudável? Eu consigo fazer isso de maneira consistente? Então, há essa necessidade? Não, eu posso tirar o pé do acelerador ali, beleza? Agora pode ser que eu esteja muito devagar e eu falo, não, já tem 3 dias que eu não estudo japonês, tem 3 dias que eu não pego nos livros, tem 3 dias que eu não vejo os vídeos lá e tal, né? E aí o prazo vai chegando e eu não sei nada ainda, né? Eu não consigo nem ler uma palavrinha ali. Então esse prazo, ele me ajuda, né, a ter uma referência. Não sei se já teve oportunidade, mas quando você vai entrar na praia, por exemplo, né, na onda na água, é sempre bom você ter uma referência visual. Então, onde você parou o carro, né? Onde é que estão seus amigos, enfim, onde está a sua barraca. E você tem aquela referência. Por quê? A onda, a tendência, né? O mar vai balançando ali e vai te levando. Se você não tiver nenhuma referência, quando você assustar, você está longe. Porque é muito natural, é muito sutil e ele tem essa tendência. Então você tem uma referência visual ali, opa, estou ficando longe, então deixa eu andar um pouquinho, beleza? E isso é muito, muito comum. A data vai ter essa função de ser uma referência para você. Estou progredindo muito rápido, eu preciso desse senso de urgência, já coloquei uma data, eu estou fazendo isso muito rápido. Tem algum ganho, algum benefício para isso? Pode ser que eu tenha colocado uma data longe demais, então eu posso usar isso como um feedback e futuramente para objetivos semelhantes eu posso reduzir esse prazo. Pode ser que eu coloquei uma data que foi insuficiente, eu coloquei uma coisa que seria perfeita no mundo ideal, só que teve elementos que eu não considerei, ou realmente eu não estou me dedicando ao que eu precisava. De qualquer maneira, a data vai servir de referência ali, beleza? Seja claro, né? Seja preciso na questão do seu objetivo também, beleza? Uma coisa é querer ganhar mais dinheiro quanto? Uma coisa é emagrecer, né? Emagrecer o quanto? Né? Ou para qual propósito? Né? Então eu preciso de clareza.
E por que é tão legal você ter clareza, né, nessas coisas? Porque muitas vezes você tem a capacidade, você tem as habilidades, mas porque você não sabe o que você quer, você não faz, beleza? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa é para saber se o que você está colocando é genuinamente seu, é um desejo seu, do seu coração. Eu lembro que já tem alguns anos isso, sei lá, uns 8 anos, talvez até mais, eu fui uma psicóloga, foi indicado, né? Uma pessoa conhecida da família, etc e tal, vai lá, Rod, é uma pessoa bacana, conversa lá com ela e tal, vai te ajudar. Eu falei, ah, beleza, tô lá. Sentei lá na cadeirinha, ela me deu uma prancheta, uma fichinha lá para preencher, e eu preenchi. Pá, beleza, entreguei para ela, e ela começou. Não, Rodrigo, tô vendo aqui e tal, começou a perguntar, o que você quer? Aí fui e falei com ela, paraná, paraná, paraná. Aí ela falou, não, mas o que você realmente quer? E aí, eu resumindo a história aqui, eu lembro que os objetivos que eu tinha colocado eram objetivos que eu tinha herdado dos meus pais, coisas que eles queriam para mim, só que não eram necessariamente um valor ou uma prioridade para mim. Então, eu tive, graças a Deus, essa pessoa que fez, né, fez as perguntas, etc e tal, e foi muito legal nesse sentido, que me ajudou a ter essa reflexão. Agora, quando eu coloco no papel, quando eu escrevo ali, sabe, isso me dá mais clareza e eu consigo ver, cara, é realmente isso que eu quero, né? É isso realmente que vai ajudar a minha vida, é isso que realmente vai ser bom para mim, vai me ajudar a cumprir o meu propósito, enfim, né? E é muito interessante. Eu lembro que já vivenciei isso, né, nessa experiência que eu te falei com a psicóloga, e outras 2 ocasiões, né, bem interessantes. Uma foi com um cliente meu, algo que eu aprendi, né, depois que eu voltei para o Brasil, tive a oportunidade de ir para Londres, fiz um curso lá, né, com vários coaches e tal, foi um negócio muito legal, que eles chamam de intensivo. Né, e o que eles falam lá, que eu trouxe para mim, é a questão de fica calado, né, faz a pergunta, solta ali e faz silêncio. Muitas vezes faz silêncio até você ficar realmente desconfortável. Por quê? Quando a gente cria silêncio, a gente dá né, o profissional lhe dá a oportunidade da pessoa se ouvir. Né? Talvez pela primeira vez ela vai ter aquele espaço para ela ouvir a resposta dela, né, e refletir se realmente aquilo faz sentido ou não. E eu testei isso, né? Eu fiquei meio desconfortável porque realmente a tendência é falar, preencher o vazio, etc e tal. Só que eu fiz isso, né? Indo contra a minha tendência ali, a natureza, fiz a pergunta, soltei ele no ar e fiquei calado. E a pessoa falou. E aí, provavelmente ela esperava que eu falasse alguma coisa, né? Enfim, e eu fiquei calado. E aí, eu falei, cara, tô pensando aqui, não é isso mesmo que eu quero. E foi muito legal, porque ele pensou, ele falou a resposta dele, né? O que provavelmente muitas vezes já está configurado ali dentro da gente, né? A gente já está habituado, já está no automático mesmo, né? Só que muitas vezes a gente não para pensar naquilo que a gente está falando. Então, vai falando de maneira automatizada ali. Só que quando ele se ouviu falando, ele teve um insight de que não era realmente aquilo que ele queria. Em outra situação, né, nessa viagem que eu fiz em Londres e tudo, participei de um evento, né, através de um site chamado Meetup.com. E aí, estava conversando com uma chinesa lá, né, e foi até legal porque assim, o ambiente não era tão favorável, era um pub, né, que é bem comum lá em Londres e tal. E eu fiz uma pergunta para ela e ela começou a falar, né, algumas coisas. E quando ela estava falando, ela parou para prestar atenção na própria resposta. E aí quando ela acabou de falar aquilo ali, ela falou, cara, por que eu estou falando isso? Nem é o que eu gosto, nem é o que eu quero, isso nem é importante para mim. Só que ela tinha uma resposta automatizada, que não era exatamente aquilo que ela queria. Então, quando você tem clareza, você vai poder ser honesto com você mesmo e falar, esse objetivo que eu estou colocando aqui, que eu vou me dedicar, que eu vou me empenhar, que eu vou colocar o meu dinheiro, o meu tempo, a minha energia, as minhas emoções, é realmente algo que faz sentido para mim? Porque se não for, nem começa. Nem começa. Não é porque você vai começar uma coisa e não vai acabar. Você pode até acabar. Mas o que eu quero te dizer aqui... lembrei de uma história bem legal e vai fazer todo sentido aqui. Beleza? Então, para reforçar esse ponto mesmo de quanto que ter clareza é importante, né? Eu lembro que uma vez eu tive a oportunidade de atender uma diretora da Mary Kay. E se você já viu um carro rosa, né, seja qual for o modelo,
uma cor rosa, ela é uma cor bem específica, exclusiva da Mary Kay, beleza? E é um grande objetivo das pessoas que trabalham com Mary Kay, beleza? Isso dá um certo status, um reconhecimento, é realmente uma conquista, né? O carro ele não é dado, né? Ele é conquistado, né? Ela passa ali por várias etapas até realmente receber aquele carro ali, né? Então, o que acontece? Essa diretora, ela queria muito o carro. E no processo de conseguir esse carro, ela brigou muito com o marido e brigou muito com os filhos. Então ela conseguiu o carro, né? Depois de muito esforço, teve um tempo ali, né? Não é só uma vez, bate a meta e consegue, não é assim. É realmente um esforço ali, uma conquista. E o que é interessante, que depois que ela conseguiu aquele carro, ela bateu o carro 2 vezes. E ela não mandou consertar, não mandou arrumar, beleza? Então ela dirigiu o carro amassado, né? E ficou interessante para mim que ela ficou com raiva do objeto da conquista dela, porque ela bateu, não quis consertar. E aí ela e o marido dela decidiram mudar, eles foram para outra empresa, enfim, fizeram uma transição ali. E ela comprou um carro novo. O que é interessante é que ela tinha dinheiro para consertar, mas ela preferiu não fazer. Então pode ser que você consiga conquistar o que você diz que você quer, só que você não vai usufruir, né? Você não vai ter prazer naquilo. Então, tenha clareza para saber que você está indo atrás de algo que é relevante para você, que é importante para você. Então, uma pergunta que pode te ajudar muito nesse processo é: por que isso é importante para mim? Beleza? Então, isso vai te ajudar muito nesse processo. E aí você faz a lista, a agenda de tudo que é importante para você. Beleza? Outra coisa que é importante é manter foco em ações, não em resultado. Beleza? Resultado, como a própria palavra diz, né, a essência, né, a definição, né, é algo que vem depois. Então você passa por um processo e a última coisa você vai ter um resultado. Então você faz lá um exame de sangue, você aguarda pelo resultado, não é assim? Aí vai te falar, né, como é que está ali, o médico te avalia. O que ele faz? Ele passa um processo, tem o processo da coleta, o processo dos testes, e aí vai ter a folha ali com o resultado, né? E aí o médico vai analisar e falar: olha, esse aqui está bom, esse aqui está ruim, né? Então o resultado é o que vem por último. Depois de todo o processo, você tem algo final ali, beleza? Qual que é o problema disso? É que, principalmente se o seu objetivo, né, ele está alinhado com outras pessoas, é algo que você não tem controle do resultado. Né? Então, se eu colocar uma meta assim, eu quero ganhar mais dinheiro, e para que eu ganhe mais dinheiro, eu preciso vender mais meu produto ou serviço. Né? Vender mais é uma coisa que eu não tenho tanto controle. Eu tenho controle das etapas anteriores no que diz respeito às minhas ações. Então, para vender mais, eu posso ligar mais, eu posso mandar mais mensagens, eu posso investir mais em marketing. Enfim, o que eu posso fazer? Quais são as ações que eu tenho controle? E ali é onde que eu vou estar focando. Até durante o dia, eu posso, se eu tenho que fazer 10 ligações, o meu objetivo é fazer 10 ligações. São as ações que eu preciso fazer. E não necessariamente colocar vender, né, X coisas, XY, etc. e tal. Porque eu não tenho controle sobre isso. Né? Então, crie objetivos com foco em ações e não em resultado. Beleza? Outra coisa que é bem interessante é que talvez você já viu vários vídeos, né? Instagram tem muita coisa de motivação, TikTok tem muita coisa de motivação, coaching gosta muito de falar de motivação, você consegue, você é o cara e tal, pensa grande, é o mesmo esforço, coisa pequenininha, coisa grandona, etc e tal. Legal, né? Isso na teoria. Na prática, né, se você tenta coisas muito grandes, muito audaciosas, e você tem um histórico de não conseguir, né, isso pode ser muito desanimador. Então você vai precisar trabalhar na sua autoconfiança, confiar que você tem o que é preciso para chegar lá, beleza? Então uma forma mais inteligente, né, emocionalmente mais inteligente, emocionalmente mais saudável, é estabelecer metas grandes, beleza? Só que ela vai ser tão grande quanto o compromisso que você vai assumir para aquela meta. Então, se eu quero COD esse ano, cara, eu vou fazer muito dinheiro. Esse ano eu vou virar milionário. Legal. Você está disposto a fazer? Você vai se comprometer ou é uma coisa só que você quer?
Qual que é a estratégia? Vou jogar na Mega Sena. Toda semana vou fazer minha fezinha. Bacana, cara. Vai na fé, beleza? Então vai que eu tô te vendo. Não funciona assim, né? Então, o que você vai se comprometer? Que horas você vai dormir? Que horas você vai acordar? Quais livros que você vai ler? Quais cursos você vai fazer? Qual que é o negócio que você vai iniciar? Beleza? Então, qual que é o seu planejamento, né? Tem um livro, ele não tem infelizmente tradução, pelo menos não conheço, né? A tradução para português, que é Book Yourself Solid, né? E aí o cara tá falando como Book Yourself Solid seria como encher a sua agenda, né? Então ele fala que no começo, né, ele estava iniciando o negócio dele, ele trabalhava 16 horas por dia e ele fez isso por um período relativamente longo, se não me engano 6 meses. Imagina durante 6 meses, considerando que você dorme 8, então quer dizer que todo o resto do dia era foco apenas no trabalho, beleza? Então, você consegue fazer isso hoje, né, com a vida que você tem, se você tem relacionamento, né, esposa, marido, filhos, cachorro, enfim, né, você consegue se dedicar ao seu projeto hoje 16 horas por dia? Então, é razoável que eu queira estabelecer esse objetivo tão grande quanto o meu compromisso vai ser pequeno, né? E eu não estou nem falando de como que eu posso falar, hard work, né, trabalho duro, aquela coisa e tal, porque você pode fazer uma coisa, um trabalho inteligente. Só que a nossa vontade de fazer a coisa ideal e perfeita, né, e fica muito irrealístico ali, vai gerar uma coisa chamada frustração. Você vai ficar frustrado, vai ficar desanimado, isso vai minar a sua energia e você vai abandonar. Se você tem um histórico de ficar abandonando as coisas, meu amigo, minha amiga, não vai dar certo, beleza? Vai ser mais um projeto abandonado ali, beleza? Então, não faça isso. Coloque objetivos que sejam grandes, que sejam realmente desafiadores, que vai te estimular na proporção daquilo que você vai se comprometer, beleza? Então, é muito bom você pensar nisso aí. Eu quero eliminar 20 quilos, né? E eu vou fazer isso até o final do ano. Legal, você vai mais ou menos dar 1,5 kg por mês ali, 1.700, dá para fazer. Eu quero eliminar 20 quilos em 3 meses. Legal, dependendo da sua situação, dá para fazer. Mas aí você vai ver que a intensidade vai ser muito maior, o sacrifício, as coisas que eu vou ter que abrir mão vai ser muito mais concentrado, e você tem que ver se é sustentável, beleza? Porque dependendo das condições que você está também, né, existe uma coisa chamada ecologia. Não estou falando de árvore, plantinha, beleza? Eu estou falando daquilo que está ao seu redor. Então, agora, né, a dieta está por minha conta. Minha esposa está viajando, então eu estou testando algumas coisas aqui e sobrevivendo na base da minha comida aqui. Então, as decisões que eu tomo na minha dieta, elas são muito mais fáceis. Agora, quando eu tenho a minha esposa do lado, né, ela falou, ela quer curtir o momento, né, de compartilhar ali uma refeição, né? E ela quer comer uma pizza, ela quer comer fora, né? Então, quando eu coloco uma dieta restritiva para mim, isso também afeta o meu casamento, né? Eu tenho uma filha pequena que quer sair, tomar um sorvete, né, etc e tal. Então, a minha dieta tem impacto na minha vida familiar. E aí eu pergunto, é sustentável, né? Então, é bem interessante isso também, ver a questão da parte ecológica ali da coisa, né? Então, a questão do compromisso. Voltando aqui só para fechar esse ponto, beleza? Coloque os objetivos tão grandes quanto aquilo que você vai se comprometer, beleza? E é preferível você ter uma série de conquistas pequenas que vai te dar sua autoconfiança para você ousar coisas maiores do que você realmente, né, dar um passo maior que sua perna consegue, beleza? E aí você vai se programar para falhar, não faça isso. É melhor ter uma série de conquistas menores, pequenas, que vai te animando ali, né, dando aquele momento, né, para você ganhar velocidade, tracking ali e ir crescendo, do que mais uma vez você começar algo que você não vai terminar, né? E isso não é legal, beleza? Não queira ter um histórico disso. Outra coisa é facilite o processo, beleza? Quero compartilhar uma coisa que aconteceu comigo aqui, talvez, né, você consiga se conectar, se relacionar com isso. Eu já perdi muito dinheiro com mensalidade de academia, taxa de adesão, a primeira mensalidade, toda aquela coisa lá e tal. Porque eu queria muito, né, frequentar a academia, malhar, só que, vamos ser honestos, né, eu não era assim aquele cara do tipo mais atleta, né, eu queria fazer porque era uma coisa que todo mundo falava que era saudável,
mas eu não tinha um grande propósito para aquilo, eu não me via um cara forte, saudável, né? Não tinha nenhum motivo que fosse ser útil, né, em certo sentido, né? Então não precisava de atividade atlética, não participava de nada atlético, jiu-jitsu, nenhum tipo de competição, eu não via nenhum benefício, olha a palavra ver aí, beleza? Não tinha nenhuma visão muito positiva daquilo. Agora, eu também tinha aquela questão de perfeccionismo, né? Então eu queria fazer as coisas, né, de maneira audaciosa. E aí entra no que eu acabei de falar, né? Eu queria um resultado fantástico, maravilhoso, só que eu não queria me comprometer na mesma proporção. Então eu cansei de pagar a primeira mensalidade, multa, esses negócios, né? Enfim, e frequentava a primeira semana maravilha, segunda semana caiu o resultado, terceira, quarta semana, a maioria das vezes acho que não chegava nem um mês, beleza? Então, sabendo disso, né, ano passado eu falei, não, eu vou começar a frequentar a academia, é algo que eu quero agora, né, e vou cuidar da minha saúde, né? Então, o que eu fiz? Eu eliminei tudo que eu sabia que podia ser uma pedra de tropeço para mim, beleza? O que eu fiz? Primeiro, a academia me dá a opção de fazer um pagamento mensal ao invés de contrato anual. Para mim, isso é interessante. Vou pagar um pouco mais? Vou. Mas se eu quiser viajar, por exemplo, de férias, um mês fora, né, eu não vou estar pagando a academia sem usar. Então, existe essa possibilidade? Existe, né? Outra coisa, como eu já tinha esse hábito de começar e terminar, né, e parar, né, eu pensei que se de novo, né, der certo, eu vou pagar multa outra vez, né? Então, o que eu precisei, né? O que eu entendi? Como que eu posso facilitar para mim? Eu coloquei para mim o objetivo mais simples possível. Meu objetivo, sem exagero, era entrar na academia. Os primeiros 30 dias, que tem uma promoção, ficou bem barato, né? R$ 9,90 no mês, eu só tinha que entrar na academia, só tinha que passar pela porta. Se eu entrasse pela porta e saísse, eu bati minha meta, beleza? Porque, na minha concepção, se eu crio o hábito de sair de casa, andar, chegar lá, entrar, depois voltar, né, que fosse, né, nunca aconteceu, mas que fosse isso que acontecesse, beleza? Se eu crio o hábito de sair de casa para ir para a academia, e eu vou fazendo isso, né, todo dia, durante, por exemplo, 30 dias, isso vai chegar num processo que vai ficar mais automatizado, né? E vai ter o dia que eu vou sair e não vou ter nenhum problema com isso. Não vou estar com preguiça, indisposição. Eu simplesmente vou, porque já assimilei na minha rotina. Já é um hábito que eu tenho ir à academia, beleza? E aí quando eu cheguei lá, né, logo no começo, o pessoal me recebeu. Eu lembro que tinha uma pessoa lá, um treinador, falou, não, quer que monta a ficha para você? Eu falei, não, amigão, eu vou ficar só o básico aqui mesmo, tal, só na esteira de leve ali. Mais pra frente eu penso nisso. E aí foi o que eu fiz, beleza? Então, por que eu fiz essa abordagem mais leve, mais sutil? Porque eu já fiz ficha perfeita várias vezes. E eu nunca fui muito de me comprometer, de fazer aquilo. Aí o corpo se começa a fazer, o corpo começa a doer, enfim, e tal. E eu acabava desanimando. Então, se eu criar, a primeira conquista minha era criar o hábito de entrar na academia. Quando eu consegui isso, né, e durante esses primeiros 30 dias, né, eu fui fazendo uma migração. Na primeira semana, praticamente só fiz esteira. Como eu estava bem sedentário, fui me conhecendo ali, vendo a minha capacidade, etc e tal, beleza? E aí eu comecei a observar as pessoas fazendo atividade física. E aí eu fui vendo, ó, legal, o cara tá fazendo ali uma atividade e tal, deixa eu ver como é que ele faz. Né? A pessoa tá fazendo lá uma barra, lá, legal. E aí eu ficava observando e aprendendo. E um dia eu fui e testei lá, né, sem muito compromisso, peguei lá um peso e tal, fiz um negocinho, depois eu peguei o outro e fiz. E assim eu fui migrando, naturalmente fui migrando. Né? No começo a minha média de esteira era 30 minutos, 20, já cheguei a fazer mais uma hora, acho que eu não passei disso, né? 1h30 eu acho que eu cheguei a fazer, enfim. E isso foi basicamente a minha primeira e segunda semana, essencialmente esteira. E aos poucos eu fui introduzindo atividade física de máquina, enfim, anilha, né, que fala, sei lá, e os negócios lá, os pezinhos. E hoje praticamente só faço peso, a esteira ficou agregada como questão de aquecimento, beleza? E assim eu fiz a migração de um para o outro. Desde que eu comecei dessa vez,
Eu acredito que já tem uns 4 meses já, não vou saber a data certinha, mas tem 4 meses que eu tenho frequentado a academia de maneira muito mais consistente, beleza? E assim eu consegui. Eu tirei tudo que podia me atrapalhar. Então é bem interessante, você se conhece, né? Elimine tudo que pode te atrapalhar ali, né? Que você sabe que se tiver, né? Então se você quer emagrecer, né? Não coloca o bolo de chocolate logo ali, na altura do olho, dentro da geladeira, na hora que você abre ali, tem aquela coisa gostosa, doce, logo na sua cara. Né? Se você mora sozinho, né? Joga fora. Né? Não come para não desperdiçar, não. Simplesmente joga fora. Né? E aí elimina essas coisas. Né? Elimina o que você quer que tire dali. Né? Se você quer trabalhar no seu projeto para ganhar mais dinheiro, para decolar o seu negócio, elimina tudo que pode ser uma distração para você, sabe? Cancela a Netflix, cancela a Amazon Prime, né? Desinstala o TikTok, enfim. Elimina aquelas coisas que você sabe que pode ser uma pedra de tropeço, que pode ser um problema para você ali, para você conseguir o seu objetivo. Tá? Então, algo que eu costumo perguntar muito quando eu estou nos atendimentos ali, né? Tá no seu controle? Né? Então, eu quero emagrecer, beleza, tá no seu controle? Fazer atividade física, tá, controlar minha dieta, tá, beleza. O que pode te impedir? Pode impedir porque meus amigos querem sair comigo na sexta-feira, comer uma pizza, e aí fica difícil e tal. Beleza, sabendo disso, o que você pode fazer? Né? Então, ele pode parar de sair com os amigos, pode criar uma dieta para ter o dia do lixo justamente na sexta-feira. Então, o que a pessoa pode fazer para contornar aquela situação? Beleza? E ali você começa a pensar. Né? E outra coisa que é interessante também, né? Foi uma das coisas que eu aprendi em 2017, lá no encontro com os coaches lá, né? Em Londres, é a questão que normalmente a gente pensa que vai ser tudo linear, né? Não vai ter nenhum tropeço. Mas não, você vai cair, beleza? Todo mundo tem um escorregão ali. Né? Então, o que acontece? Considera que existe a possibilidade de você cair, talvez você caia nesse processo, beleza? E qual que vai ser a sua forma de voltar à ativa? Né? Se você der aquela escorregada ali, o que você precisa fazer para voltar de volta aos trilhos? Beleza? Então considera isso no seu planejamento também. Tira aquilo que facilita a sua vida, beleza? E tenha um plano B, né? Um plano de resgate ali, beleza? Não é um plano para substituir o plano A. Né? Tem gente que tem um plano B que se o A der errado e tal. É quando der errado, né? Quando sair do trilho, é mais um resgate ali para te colocar de volta rumo ao seu objetivo, beleza? Então, se você está com uma dieta mais restritiva, né? E aí sexta-feira chegou, você foi comer pizza com seus amigos, né? Então beleza, não era para ter comido aquela pizza, agora aconteceu. O que eu vou fazer? Beleza, final de semana, esteira, bora que é mais troço aí, beleza? E aí, esse é o plano B, né? E você resolve aquilo ali. Então, enfim, instalou o TikTok, tira o TikTok, coloca o programa para bloquear aplicativo num determinado horário, né? Enfim, né? Você vê ali de acordo com o seu objetivo uma forma de ter um resgate, beleza? Isso é muito, muito importante. Outra coisa, né? Para finalizar, a gente falou da questão da visão, saber, né, se ver experimentando aquela coisa, né? Então o test drive, por exemplo, de carro, ele funciona muito para isso. Se você experimenta o carro, né, e aí todo aquele conforto, enfim, dirigibilidade, enfim, tal, você se vê muitas vezes com aquele carro na sua casa, na sua garagem, né? E aí você começa a comprar o carro na experiência, né? E aí é mais fácil para a pessoa fazer a venda. Então, a visão é vender o objetivo para você, se a gente colocar assim, beleza? Determinar prazo, sempre bom, dar um senso de urgência, dar um direcionamento, é um negócio muito legal. Saber questão de clareza, precisão, para saber se é algo que é relevante para você, se é autêntico, não é realmente o que você quer, beleza? Focar em ações, não em resultado, ações você tem controle, resultado, a maioria das vezes não. Colocar o tamanho do objetivo alinhado com o seu comprometimento, beleza? Isso é fundamental e facilitar as coisas, né? Porque não adianta eu falar que eu quero um objetivo quando tudo que eu faço é criar empecilhos ali. E para fechar isso tudo, é a questão de valorizar suas conquistas. Tá? Aqui vai entrar um pouquinho na questão de autoestima
Autoconfiança, uma coisa está bem alinhada com a outra, não é a mesma coisa, só que elas estão bem alinhadas, né? Então, tem muita essa energia. Normalmente as pessoas, quando elas são boas, né, ela tem um dom, um talento, uma facilidade para uma coisa, é muito comum que ela deduza que se ela é fácil para ela, deve ser fácil para todo mundo. Então, se é fácil para mim, né, fazer uma coisa, é porque todo mundo faz. E se todo mundo faz, não é especial, não é importante. Né? E não é uma verdade. Talvez seja fácil para mim, talvez eu tenha esse dom, esse talento, né? Nasci com isso, e é algo muito singular, que eu faço bem. Outras pessoas me admiram por causa daquela qualidade. E é extremamente difícil para elas. Né? E eu tiro isso de letra. E aí eu posso assim, não, mas se eu faço, todo mundo faz. Não, você também faz. Cara, você é melhor que eu. Não, que é isso? É porque você não tentou. Né? Não, Rod, eu tenho dificuldade disso, cara. É porque você não tentou. Se você tentar, você vai ver que é fácil, vai fazer igualzinho. Então, qual que é o problema disso? É que muitas vezes a gente coloca objetivos e metas e a gente não aprecia, né, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, né, a nossa progressão ali. Então, eu comecei a frequentar a academia, né, e uma das referências que eu estava usando é a balança, é a mais tradicional, não é necessariamente a melhor, beleza? Você pode começar a ter transformações do seu corpo, mesmo que o peso não mude tanto, né? Você vai ver que a calça, né, dá uma folguinha, porque às vezes está transformando gordura em massa magra, enfim. Eu não sou especialista, não vou entrar nessa área aqui. Só quero falar que às vezes a referência que a gente está usando não é a melhor, beleza? Não é a mais precisa, né? E às vezes a gente não consegue nos dar permissão de apreciar o que nós estamos conquistando, né? Então, eu só vou saber que eu sou bem sucedido quando eu tiver meu abdômen definidinho. Aí eu vou tirar a camisa, e aí eu vou chegar na praia e todo mundo vai olhar pra mim e falar, nossa, eu queria ter o abs daquele cara, né? As meninas falam, nossa, que cara, né? Aquela mulher ali, né? Muito feliz e tal. O marido dela, um gato. E o que acontece? Beleza, existe esse processo, né? De sair daquela barriguinha ter a barriga tanquinho e ter a barriga que engoliu o tanquinho, né? Que era a minha, né? Eu estou no processo, vou chegar lá, ficar todo definidinho. Mas a questão é não apreciar, né, os pequenos progressos, né, que são os marcos. Então, algo já comecei a ver, eu poderia usar medidas, né, fazer medidas, aqui é uma coisa que eu consigo perceber, né, a questão de evolução de peso, né, eu comecei com uma barrinha, agora tem 4 barrinhas e tal, isso aqui. Então, algo que é bem interessante, porque eu costumo ser muito exigente, muito rigoroso comigo mesmo, né? É aquele negócio que tem que ser perfeito, beleza? É algo que eu trabalho comigo também nessa questão. A minha esposa começou a me dar feedback, falou, nossa, bem, você tá gatinho e tal, isso aqui, tá mais musculoso, dá pra ver aqui e tal, né? Flexiona o braço, faz isso aqui. E eu falei, então tá, né? Você falou, né? Nossa, isso aqui, suas costas estão mais definidas. Então tá, né? Você falou. Porque, pra mim, né, na minha concepção, só é sucesso quando tiver, né, 60 quilos na balança, 6 gominhos, etc e tal, e no meio do caminho. Não é um progresso, né? E o fato de eu estar frequentando academia por 4 meses, né, e não ter desistido, como eu já fiz várias vezes, né? E todas as outras coisas, tanto de aprendizado, né? Enfim, existe uma série de conquistas, né, pequenas, só que são conquistas que estão sendo reiteradas, são conquistas que vão adicionando uma a outra ali na progressão, que estão me ajudando, né, que dão um senso de evolução, né, e vão fazer com que eu seja consistente, perseverante, né, se eu conseguir apreciá-las, né, assimilá-las e chegar ao meu objetivo final, daquilo que eu tenho para a minha visão de físico, de shape, né, saudável, etc. e tal. Então, não menospreze as suas conquistas. Né? Talvez você ainda não dobrou o seu salário, mas ele está 10% maior, 20% maior, 30% maior. É uma evolução, não está 100% maior, não está o dobro ainda, mas você está chegando lá, entende? Talvez você ainda não emagreceu tanto que você gostaria, mas quantas vezes já foi à academia, qual que é a consistência, como que você melhorou a sua dieta, olha como que você mudou a sua alimentação, olha como é que você está com mais energia, com mais bem-estar,
né? Olha como que você se aprecia mais quando você olha no espelho. Olha como que aquelas roupas que antes nem serviam já estão entrando, né? Enfim, tá apertando o cinto ali porque, né, tá ficando larga, né, e tal. Então você tá os ajustes. Olha como sua vida social, que você recebe muito mais ligação, muito mais mensagem. Antes, né, o telefone ficava parado ali, ninguém tocava. Agora as pessoas te ligam, te convidam para eventos, né, para situações sociais. Então, existem conquistas, né, existem coisas que vão acontecendo no meio do caminho. Aprecie essas coisas, né, celebre essas coisas, reconheça elas, né. Talvez você não vai ter uma pessoa, igual no meu caso ali, para estar dando esse feedback. Então é bom criar marcos, né, para que você possa ver aquilo ali. Algo bem interessante, eu estava ouvindo um audiobook do Tony Robbins, né, e ele fala que uma vez ele estava no helicóptero indo para o evento dele, e esse evento, eu não sei qual evento que era, mas a expectativa era que teriam 5.000 pessoas, e acabou que eles venderam mais ingressos que o esperado, e foi para 7.000 pessoas. Né? E aí ele está no helicóptero lá, sobrevoando lá o local, e ele vê que o trânsito está engarrafado, tá aquela coisa assim, nossa, né? E fala, meu Deus, justo hoje, no dia do meu evento, né? Esse trânsito tumultuado, etc e tal, cara, que sacanagem, justo no dia do meu evento. Só que depois, né, ele se deu conta que o engarrafamento era por causa do evento dele. Né? Ele estava causando aquele engarrafamento, que era um monte de gente convergindo para o mesmo local. E o que é mais interessante que ele fala é que caiu a ficha. Ele falou, cara, eu vi isso, né? Eu sonhei com isso, eu tive essa visão, eu desejei isso. Né? Então era algo que ele queria, ter um evento lotado, várias pessoas participando. Né? Não sei se ele visualizou essa questão do tráfego, né, do trânsito, mas ele tinha uma visão que ele queria para o futuro dele e as coisas estavam acontecendo. E aí ele conseguiu, né, fazer a mudança, né, de mentalidade, de reclamar, né, que coisa chata esse negócio, para eu vi isso, era o que eu queria. Né, muitas pessoas frequentando o meu evento, né, porque aí ele começou a mudar a perspectiva dele e a celebrar aquela conquista de ter um evento, né, lotado ali, né, com muito mais pessoas do que seria o objetivo inicial. Então, com essas dicas aqui, eu desejo que você tenha um 2024 fantástico, maravilhoso, um ano cheio de conquistas. Veja esse vídeo de novo se você precisar, faça as suas anotações ali, beleza? Deixa nos comentários, ficou com alguma dúvida, tentou já alguma coisa dessas não deu certo, ficou com alguma coisa que você queira perguntar aqui da explicação, tem algo que você faz que dá certo para você, que você queira compartilhar, que não foi mencionado aqui, deixa nos comentários também, beleza? E se você quiser transformar seu 2024, não seja tímido, manda uma mensagem, vou deixar meu e-mail aqui para você entrar em contato também, beleza? Pode entrar, mandar uma mensagem direct no Instagram e eu vou ficar muito feliz em te apoiar na sua jornada. Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.